Me chamo Cleiton Rodrigo Prieto, sou esposo da Juliana Prieto, pai da Larissa Machado Prieto e do Felipe Elias Prieto. Larissa, 15 anos, Felipe, 9 anos, sou empresário, sou do ramo de ar-condicionado, a parte de refrigeração. Na parte de ar-condicionado, nós trabalhamos com toda a instalação do zero de todo tipo de equipamento de ar-condicionado, desde de pequeno porte a grande porte. Então isso envolve serviços em altura, serviços mais complexos, onde nós temos que fazer toda uma análise da situação a ser instaladas. E envolve o nosso serviço, ele envolve desde de uma instalação simples à instalação mais complexa, de ter que quebrar a parede, fazer todo o processo para fazer essa instalação do ar-condicionado. Na parte de ar-condicionado, eu estou desde 2014 trabalhando com isso. Sou formado pelo Senai na parte de eletricista e eletrônica. Trabalhei muito tempo em laboratório, fazia manutenção de equipamentos de código de barra e sempre atuei na parte de serviço de elétrica. Fazia parte de elétrica em vários locais, instalações. Então eu tenho de profissão nessa parte de serviço de manutenção, vamos colocar aí uns 24 anos hoje. 15 de janeiro, antes da pandemia. Na programação minha do ano, eu sempre no começo do ano eu faço aniversário dia 25 de janeiro e minha filha dia 27 de janeiro. Então eu costumo tirar pelo menos uma semana de férias para podermos curtir esses 2 dias de aniversário nosso. A gente reserva uma semaninha para isso. Então nós estávamos com uma demanda muito grande. Eu trabalho com uma parte de reformas também. E nesse ano, final de 2019, nós estávamos com uma reforma de um prédio, era uma oficina em Osasco, e a demanda de ar-condicionado estava muito grande, porque ar-condicionado, principalmente os meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro, são a alta demanda. E nós estávamos com uma quantidade grande de serviço, porém a parte técnica para ar-condicionado a gente estava reduzido. E estávamos trabalhando de segunda a segunda, direto, sábado, domingo, todos os dias e trabalhando até tarde. No dia do acidente, eu estava com um cansaço além do normal. Um dia antes, eu tinha tomado um remédio, Tandrilax, para poder aliviar dores, porque todo dia chegando na média de 9, 10 horas da noite e acordando 5 horas da manhã, para continuar com as minhas rotinas, não tem jeito. E nesse dia eu tinha tomado praticamente uns 4 litros de energético. Meu café da manhã tinha sido uma garrafa de Monster, que é do grande, e depois comprei uma de 2 litros para a gente tomar na hora do almoço, e já tinha mais garrafas, mais latas de energético também. E ainda de manhã estava com dor na lombar, tomei mais um outro Tandrilax. E assim, o meu cansaço estava muito grande, eu estava muito fadigado. E acho que isso foi uma das causas do meu acidente. Dormi muito pouco, até chegar em casa, dar atenção para os filhos. No ano do meu acidente, meu filho tinha 5 anos de idade, então para ele não importava que horário que era. Eu chegava em casa, o Felipe queria brincar e ficava o dia inteiro fora, ausente, pelo menos 1, 2 horas, eu tinha que dar atenção para ele. A Larissa já estava maior, então a Larissa já era mais tranquilo, você assistir um filme, conversar, bater um papinho com ela, era mais fácil, mas o menino não, o menino ativo, elétrico, e aí você tinha que dar um pouco de atenção. Provavelmente eu devo ter ido dormir uma meia-noite, mas como eu até falei, devido à demanda de serviço,
a mente não para, então você não consegue ter uma boa noite de sono. E aí no outro dia, 5h30 da manhã, já em pé novamente para poder trabalhar, porque era apartamento, condomínio tem a questão de horário, então a gente só podia trabalhar das 9 até as 5. E aí você tem que fazer tudo correndo, você não tem opção, você não tem um tempo para trabalhar. E eu tinha 5 dias para entregar essa instalação. O acidente, como eu falei no começo, uma junção de fatores. Esse é um cliente que nós atendemos desde 2015, é um local conhecido, uma rotina conhecida. Eu tinha que trocar um ar-condicionado da sala do laser nessa clínica, e esse ar-condicionado fica em cima da laje. É um sobrado, aproximadamente uns 6 metros de altura, e quando eu fui fazer a troca desse ar-condicionado, eu estava nesse cliente em São Paulo, fazendo a instalação no apartamento. Saímos de lá, era umas 5 horas da tarde, mais ou menos. Cruzamos São Paulo, eu estava perto do Shopping Morumbi. Aí eu cruzei São Paulo todinho até Osasco para poder fazer a troca desse ar-condicionado. Chegamos lá, era umas 5h30, 6 horas da tarde, mais ou menos. E fizemos todo o processo. Como a parte técnica eu tenho o maior domínio do que a equipe que estava junto comigo no dia, nós estávamos em 3, eu deixei eles fazendo a parte interna, a evaporadora, e eu fui mexendo na condensadora, que era em cima da laje. Então eu estava trabalhando sozinho na parte externa. E depois de todo o processo, muito cansado, minha mãe conversando comigo no dia, a todo momento perguntando como que estavam as coisas, até mandei uma foto para ela ainda, ela falou, nossa, você tá bem cansado. Eu falei, tô cansado, mas estamos terminando, daqui a pouco a gente já vai embora, pode ficar em paz. E como eu já tinha dito antes, eu estava com, acho que com 4 litros de energético no organismo, estava totalmente acelerado, porque faltavam 3 dias para eu sair de férias, que eu ia tirar uma semana de férias. Como eu falei, dia 15 de janeiro, isso era numa quarta-feira de 2020, dia 18, no sábado, eu iria viajar com a minha família, a gente ia ficar uma semana para descansar. Então, eu precisava deixar tudo em ordem, entregar esse serviço, deixar tudo pontuado para a equipe, para eles só seguirem depois com a agenda. E ao final dessa instalação, eu só me recordo que onde eu estava na parte técnica lá do ar-condicionado, onde tem as condensadoras, tem uma antena de internet atrás. Eu tinha colocado uma luz de emergência para poder clarear o espaço que eu estava trabalhando. Recolhi todas as ferramentas, desci pro pessoal. É uma laje e são 2 lajes e um corredor no meio, que a parte de baixo é a copa do cliente, onde os funcionários eles almoçam, faz ali as refeições deles. E nós temos uma escada que fica em cima desse telhadinho para dar acesso à laje. Então eu fui descendo as ferramentas para o pessoal poder ir guardando, e aí eu só me recordo de buscar a luz de emergência e me direcionar para a escada. E depois disso foi onde aconteceu toda a fatalidade. No dia do acidente, quem estava junto comigo era meu cunhado e meu sogro, que eles que faziam parte dessa nossa equipe. E quando eu caí lá de cima, foi assim, uma situação muito traumática para todos eles, e meu cunhado conseguiu chamar o resgate, bateu na vizinhança toda, pedindo socorro e tudo mais. E assim, eles não sabiam a gravidade da situação, se eu ia sair vivo dali ou não.
E aí depois de um tempo, isso já era por volta das 9h30, 9h40 da noite. E meu cunhado, que depois, falando com meu outro cunhado, avisou aí a minha esposa, chegou até a minha esposa. Na clínica mesmo, ninguém sabia do ocorrido da situação, porque nós temos a senha e a chave de acesso. E aí, como era uma manutenção após o expediente, nós que ficamos responsáveis por fechar o espaço. Pós-acidente, essa foi a parte, acho que mais complicada. Eu tive multifraturas, politraumatismo, quebrei várias partes do meu corpo, da cintura para cima. Eu quebrei 4 costelas, perfurei o pulmão, fratura nas vértebras das costelas, eu quebrei a escápula, quebrei o dedo da aliança, eu esmigalhei o meu pulso. Na queda, no primeiro lance, quando eu falei que apaguei, na hora que eu peguei a luz de emergência e me direcionei para a escada, é muito provável que eu bati na viga U desse telhado, porque ele envergou até, e foi onde eu quebrei as costelas. Acredito que foi até uma ajuda que eu tive para amortecer a queda, para não ser uma queda livre. Com a minha altura ainda, mais a altura do local, a minha cabeça ia ter quase 8 metros de queda para bater. E aí depois caí no chão e não sei, bati a cabeça, alguma coisa do tipo, e eu tive hemorragia interna. Então sangrava por todos os orifícios, olho, nariz, boca, ouvido, por tudo. E naquele momento, quando eles ouviram um barulho, foi aquele desespero, foram correndo ver o que tinha acontecido. E aí eu já estava naquele mar de sangue no fundo da clínica. Se eu estivesse sozinho, eu teria morrido ali e ninguém ia saber. Só iam descobrir no outro dia, quando o pessoal chegasse para trabalhar. E aí, nessa situação, meu cunhado, totalmente desesperado ali pela o que estava acontecendo, chamou pelos vizinhos ali pedindo socorro para ligar e tudo mais. E assim, chegou uma UTI móvel para fazer a primeira ocorrência. E eles até falaram: se prepara para o pior, que aqui a situação é bem feia. Aí eu fui levado para o regional de Osasco, fui ser operado no outro dia. Eu fiquei lá mais de 10, 11 horas no processo ali, no acompanhamento, vendo toda a situação. Se eu não me engano, acho que a minha cirurgia ela iniciou umas 7h30, 8 horas da manhã. Eles fizeram 2 incisões no crânio, tiraram 2 fragmentos de osso para fazer essa drenagem. Drenagem do pulmão também, porque devido à hemorragia. E aí, como eu não tinha o movimento dos 2 braços, eu não conseguia mexer o braço esquerdo direito por causa da fratura na escápula. A escápula não tem como eles me imobilizarem, fazer nada para poder tratar, então era só o braço mesmo na tipoia e mais a parte da mão direita, que eu não conseguia ter força nenhuma, não tinha os movimentos da mão, com muita dificuldade eu conseguia fechar o indicador e o dedão para tentar segurar alguma coisa, para tentar se alimentar, mas com muita dificuldade. E esse foi o processo, acho que até mais doloroso para um homem, a dignidade de um homem, de não conseguir fazer a sua higiene pessoal. Eu precisava da ajuda da minha esposa, da minha mãe e da minha irmã para poder me limpar. Como eu sofri esse acidente antes da pandemia, foi dia 15 de janeiro de 2020, a pandemia
do coronavírus, né? Deu o pico dela no mês de março, pós-carnaval. Eu fiquei num processo em idas e vindas para o hospital, devido de todas as fraturas que foi tratando, situações à parte. Foi a dificuldade de ficar longe dos meus filhos, só poder falar com eles pelo celular, porque não tinha acesso a visitas no hospital, e eu não passei o meu aniversário. Eu ainda consegui ter a visita dos meus filhos, não comemorei o aniversário da minha filha junto com ela, e a frase que ela me falou, que acho que foi, que marcou muito e que me serviu como uma garra para lutar e reverter o meu quadro, que ela falou que foi o pior aniversário da vida dela, que ela pensou que ia perder o pai dela. Antes do acidente, assim, meu acidente antes do aniversário dela. Então, ela ficou com isso daí, e isso gravou na minha mente muito forte. O principal de todos, a confiança. Confiança. Por ser um local conhecido, onde nós tínhamos a rotina, é um cliente que eu tenho contrato de manutenção. Pelo menos uma vez ou a cada 15 dias a gente subia nessa laje para fazer manutenção nos ar-condicionado, para mexer nos ar-condicionado. E foi juntando todos esses fatores. Eu no carro, no porta-malas do carro, tinha a bolsa com a corda, cinto de segurança, capacete, estava guardado no porta-mala. Só que a facilidade, a agilidade, eu nunca tive medo de altura, sempre gostei de estar na altura, de estar fazendo serviços no ambiente totalmente diferente, né? Então, para ganhar tempo, para ser mais rápido, porque era só uma máquina de ar-condicionado que ia mexer, eu não ia perder meu tempo de amarrar a corda, fazer linha de vida, colocar cinto de segurança, para poder subir lá para executar esse serviço. A minha ansiedade de colocar os atendimentos tudo em ordem para poder viajar, essa preocupação de deixar tudo em ordem, entregar as coisas no prazo, e o cansaço. O cansaço alienado com um energético e um remédio que, quando nesse processo de recuperação, fui fazendo investigações para ver se eu tinha algum problema de saúde, alguma coisa do tipo. Quando eu passei na cardiologista, que fez todos os exames, ela até falou, você não tem nenhum problema de coração, você não tem nada, você está com a saúde em dia, em ordem, mas esse remédio que você tomou, ele acelera muito o coração. E essa combinação que você fez do cansaço, o remédio e mais o energético, você colocou a sua vida em risco. E aí, juntando todos esses fatores já físicos, mais a confiança, a autoconfiança de não ter se amarrado num cinto de segurança, depois que a gente se acidenta, não adianta ficar falando isso, aquilo, mas preferiria estar pendurado num cinto de segurança, ter quebrado uma perna ou um braço, mas estar inteiro ali, porque fiquei 7 dias de coma, né, na UTI. A minha mãe, o primeiro dia que ela foi me visitar na UTI, ela desmaiou. Ela não aguentou. A minha cabeça, ela ficou 3 vezes maior do que é. Me recordo de poucas coisas, picos só da situação. A minha esposa chegou no hospital, era uma 00:30 mais ou menos. O médico me acordou para falar com ela. Lembro vagamente de estar falando com ela. Lembro no outro dia, na verdade nem lembro que foi no outro dia, porque eram picos, isso foi depois juntando a conversa com todo mundo. Mas eu lembro de falar com meu irmão, com ele eu lembro com mais clareza. Aí naquele momento rápido assim de lucidez, eu só lembro de falar para ele, procura no meu celular, pega meu celular, pede para Juliana destravar ele, pega o contato do meu corretor, porque eu tenho um seguro de vida,
e ele é um seguro assistencial, e fala com o corretor, aciona isso daí para poder dar uma assistência para minha família. Eu não sabia se eu ia voltar. Eu sabia que o negócio tinha sido sério. Eu sabia de onde eu estava e onde eu tinha caído. Mas eu não sabia o que ia ser depois disso. Mas nesse momento eu tinha ali, lembrado disso. Falei, liga, para você ver como a nossa preocupação é. A gente quer sempre fazer de tudo, ter o controle de tudo, ter o domínio de tudo, mas a gente esquece do básico. A gente esquece da nossa segurança. Subir num andaime sem cinto de segurança, ou permitir que alguém faça isso. Fazer serviços que coloque a vida em risco sem antes fazer uma avaliação correta. Como a gente trabalha com ar-condicionado, às vezes tem atendimentos que aparecem de emergência de última hora, que eu não consigo ir lá fazer a visita e fazer um levantamento. E eu até deixo bem claro pro pessoal, se vocês chegarem lá para executar esse serviço e ele colocar em risco, vocês voltam. Não tem que executar o serviço, não tem que colocar que a minha fatalidade, o risco, a situação que eu vivi, não pode repetir com ninguém da minha equipe, com nada do tipo. Antes, eu sempre cobrei, me atentei com as pessoas, porque eu achava que comigo não ia acontecer. Então eu pegava no pé dos funcionários, dos colaboradores ali, para colocar um cinto, para se amarrar, para fazer alguma coisa, mas eu achava que comigo não ia acontecer, por eu já ter um domínio do meu serviço, saber o que eu estava fazendo e o risco que eu corria. E hoje eu vi que não tem isso. Por mais que você sabe, você tem que ser o principal a se cuidar. Nada é melhor ensinar com exemplo do que só com palavras. Sim, sem dúvida. Se eu tivesse feito a linha de vida e colocado o cinto de segurança, por mais que fosse um serviço de 5 minutos, se eu tivesse me amarrado ali, me protegido, nada disso teria acontecido. Eu fiquei privado do contato com os meus filhos. Eu fiquei privado de me limpar, de me higienizar, de fazer todas as coisas. Eu cheguei a receber um laudo para me aposentar por invalidez. E isso bateu muito forte comigo, onde eu não quis me entregar. E eu sabia que eu ia ter que recomeçar tudo de novo, ia ser doloroso, ia ser difícil. E eu aprendi uma coisa que assim, nós temos que parar de pensar só no agora, na resposta rápida, e começar a pensar no que a gente tem lá em casa. Eu ia deixar uma filha e um filho sem pai. Ia deixar a esposa sem o marido, e fora as outras pessoas que eu ia machucar e ia ferir muito. Se a gente pode evitar algumas coisas por um simples detalhe, um cinto de segurança. O que eu passei foi um ano de tratamento. Quando eu tive esse meu laudo e eu não tinha movimentos mais na mão direita, eu pensei muito nisso daí e falei, eu não posso me entregar para nada, porque hoje eu luto ainda mais por eles. Eu corro ainda mais por eles. Eu perdi meu pai cedo. Eu tinha 12 anos de idade quando meu pai morreu. Meu pai tinha 36 anos de idade quando ele faleceu. Porque ele não pensava nele. Ele sempre falava, segue exemplo do seu avô, não segue o meu. Porque o que eu faço é para mim, mas não. Ele criou uma ferida muito grande na minha vida. Pela perda do meu pai no Dia dos Pais. E eu quase criei uma ferida muito grande na minha filha, de deixar ela próximo do aniversário dela. Como seriam os próximos aniversários dela sem o pai do lado? E detalhe, eu tenho 2 dias de diferença de aniversário dela. Eu faço dia 25 e dia 27. Ela ia chorar muito. E isso... até desculpa. E isso marcou muito
na minha vida de querer lutar e de querer pensar cada vez mais na segurança. Teve uma obra que nós fizemos em Angra dos Reis e lá tinha a foto de um pai se despedindo do filho para ir para trabalhar. E o filho falava para ele assim, a frase pai, te espero à tarde, tá? E ainda tava lá, não esquece quem se deixou em casa. E eu esqueci, porque eu não me cuidei. Só que hoje eu não esqueço mais, porque eu quero envelhecer ao lado dos meus filhos. E se acontecer alguma fatalidade, mas que não seja por erro e negligência minha. Então, se a gente pode evitar, vamos evitar.